Na correria da Páscoa, eu tive que encontrar tempo para fazer essa lindeza de 8 quilos. Pensem a correria e a loucura que foi. Aqui eu fiz um bolo de 5 quilos embaixo e 3 quilos em cima. Ninho com morango. E tive que arrumar um espacinho na bancada, chegar os ovos para lá e agarrar neste lindo bolo. Então, o que eu fiz? Eu fiz a massa de pão de ló normal, foi feita com pão de ló. Fiz um mousse de leite ninho e pedaços de morango. Comecei a fazer a pré-camada, né? Normal. E vamos lá ver como ficou esse bolo, né, gente? Aqui quem fala é a Carla do Adoçando com a Mãe. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, que eu possa estar ajudando confeiteiras e iniciantes, tá? A tirarem dúvidas, a fazerem os seus trabalhos e verem as técnicas que a gente trabalha, né? Esse bolo foi um bolo um pouquinho mais trabalhoso, porque eu tinha que fazer ele mais liso e não podia ter muito detalhe, somente as rosetas de detalhe. Então, eu fui alisando ele e alisei mais ou menos o primeiro, né? E agora eu vim com o de 3 quilos, que é para sobrepor no outro. Eu não usei guindaste, eu usei o banquinho de suporte normal. O bolo ia para outra cidade. Era um bolo com um recheio que não é tão bem estruturado, mas eu tive que deixar ele mais firme um pouco para não correr risco de escorregar, de vazar o morango, nem nada, pois ia para uma cidade vizinha e além de ser um bolo muito grande, né? Mas como é uma cliente conhecida, ela levou o prato de vidro, levou o banquinho e depois traz pra gente, né? Mas quando são outros casos, a gente pode usar o guindaste, usar aqueles pratos de MDF, né? Ou então embutir no valor do bolo, né? E aí foi. Agora eu tive que fazer o quê? Para mim conseguir dar uma firmeza a mais no bolo sem ter que blindar. Eu fiz o chantilly um pouco mais firme. Ele tá macio, dá para alisar, mas ele não tá tão mole. Ele tá que dá para alisar, porém mais firme. Aí eu fui molhando a espátula com a água, né? Molhando a espátula na água para ele alisar com mais facilidade, para eu não ter que passar outra camada. Que eu podia fazer ele com a camada mais firme, né? Mais estruturada, depois vim com a mais molinha. Mas eu preferi fazer assim para dar uma segurança a mais na hora do cliente transportar o bolo. Que a estrada aqui não é muito bonita não, sabe? Tem muito buraco. E dentro da cidade também, muito buraco, muito quebra-mola, então é mais complicado. Mas é isso. A gente vai passando, alisando e não tem dificuldade em estar fazendo isso. Sempre vai limpando a espátula, né? E tudo certinho. Agora foi a hora de sobrepor. Papel isopor eu pus debaixo do cake board. Aqui eu já coloquei o banquinho e coloquei um brigadeiro para segurar o cake board da outra bandeja, tá? Para não correr o risco de escorregar. Que como eu disse a vocês, eu não coloquei um espeto central e nem um guindaste para firmar entre um bolo e o outro. Somente assim. E chegou perfeito lá, tá? Chegou perfeito porque a cliente mandou vídeo, eu vi fotos e ficou lindo. Aí agora a gente vai colocar ele com todo o cuidado possível, né? Em cima do outro bolo
E olha que bolo gigante, gente. Foi bolo para mais de metro. E vocês têm noção de que trabalheira que deu esse bolo, mas ficou legal. Aqui eu fiz as rosetas com o bico 1M da Hilton, tá? Então eu fiz as rosetas e fui intercalando entre rosetas e entre as pitangas, tá? Era assim o modelo que a cliente pediu. Aí as rosetas são maiores, eu dou uma volta a mais para ela ficar maior do que a normal que a gente faz. Teve um errinho básico, mas sai rapidinho porque ele não grudou. Então, aí o bolo já vai pegando forma, né? E ficou um trabalho muito lindo. Eu amei. E, por incrível que pareça, deu tempo. Tudo foi no prazo certo. Que eu já tava para endoidar, mas fui dormir amanhecendo o dia. Porque tinha muita encomenda. E eu não tô fazendo os ovos e deixando pronto. Eu fiz os ovos de Páscoa na medida que o cliente ia marcando o horário, eu ia montando para ter mais espaço nas minhas bancadas, porque senão ia ficar muito cheio e eu tava sem ar condicionado esse ano. Meu ar condicionado ainda não foi instalado. Então eu tive uma dificuldade maior por causa do ar condicionado. Então, a minha produção atrasou um pouco mais por esse motivo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, mesmo sem ar-condicionado, tá? Olha que efeito lindo que ficou o bolo. Depois eu vou fazendo as pitangas ao redor do bolo pequeno. E aquela outra parte lá, entre o bolo pequeno e grande, fica liso, tá? Do jeito que tá o bolo em cima. E agora eu vou colocar aquelas pérolas de chocobal branco com o pozinho perolado, tá? Pode ser o perolado, nacarado, qualquer um deles fica lindo. Só para dar um detalhe a mais no bolo. Porque ele tá ficando um luxo, né? E vocês viram para quem foi esse bolo? Um aniversário de 40 anos. Super fofinho, não ficou? Eu achei muito delicado e muito ousado para a pessoa usar. Ficou muito fofo. Então, agora eu vou colocar os topos, tá? Eu mesmo fiz o topo de bolo. Eu cortei a coroa, o nome, tudo bonitinho. Eu tenho aquela máquina silhoete, né? E o bolo ficou lindamente maravilhoso assim. O que vocês acharam? Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas de confeitaria. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Obrigado!